Eli observava as montanhas distantes com um brilho de esperança nos olhos. A rotina o aprisionava, mas seu coração pulsava por liberdade. Enquanto seus amigos se entretinham com as tarefas do vale, Eli se questionava: haverá algo além do que vejo? A curiosidade ardia nele. Em uma tarde tranquila, ele decidiu levar as ovelhas para um pasto mais distante. Havia algo no ar, como se o destino o chamasse. Ao chegar perto da colina, encontrou um velho sentado. O homem olhou para Eli e viu a inquietação em seu olhar, como se soubesse de seus anseios. "Você busca algo, não é?" perguntou o velho. Eli, surpreso, balançou a cabeça. Era como se suas palavras ecoassem no fundo de sua alma. Naquele momento, ele percebeu que a vida no vale, embora segura, lhe parecia vazia. A dúvida crescia e, se eu for adiante, ele respirou fundo. O vento frio trazia um aroma familiar. Dúvidas e esperanças se misturavam dentro dele. "E se eu for adiante?" O velho sorriu de forma enigmática. "A vida é como um rio, Eli. Os que não nadam ficam à mercê da correnteza." Ouvindo aquelas palavras, Eli se questionou. Estaria ele se afogando no medo da mudança? O vale nunca havia exigido tanto dele. Decidido a agir, decidiu visitar o rio onde costumava jogar com as crianças. Talvez ali ele encontrasse algumas respostas. Ao chegar, ele se lembrou de risos e brincadeiras, mas também da sensação de estar preso. O desejo por algo mais pulsava dentro dele. Eli encontrou uma pedra grande e se sentou. Estava prestes a se levantar quando ouviu uma briga à distância. Observou duas crianças discutindo por um brinquedo. Tanta energia desperdiçada. Eli lembrava-se de como ele se sentia perdido ao se apegar. Por que não dividem? Ele se perguntou. Era simples, mas o orgulho muitas vezes impedia gestos de humildade. Ele sentia a verdade das palavras. A briga se acalmou e uma amizade ressurgiu entre os pequenos. Eli sorriu. Às vezes, as soluções estavam logo ali, tão perto. O velho o ensinara a observar com mais cuidado. As pequenas escolhas diárias podiam levar a grandes mudanças, como ondas no rio. Com essa nova perspectiva, Eli decidiu que precisava de coragem. O caminho em direção ao abismo era desconhecido, mas ele queria conhecê-lo. Naquele momento, ele compreendeu que o medo poderia ser transformado em aprendizado e um novo horizonte estava à sua frente. Naquela noite estrelada, ele deu o primeiro passo. O cheiro da terra molhada ainda estava fresco, lembranças dançavam em sua mente. Ele olhou para trás uma última vez. A casa envolta em sombras foi seu abrigo por tanto tempo. Um nó apertou seu coração. As risadas de seus irmãos ecoaram na memória. Momentos simples, mas que agora pareciam tão distantes, quase irreais. A solidão sussurrava, mas a curiosidade pela vida lá fora falava mais alto. A escolha entre conforto e aventura pairava no ar. Eli respirou fundo e seguiu pela trilha. Cada passo era um misto de medo e excitação, um novo começo que se apresentava. Em seu coração, a dúvida ainda persistia. Ele pensava em como seria sua vida fora do vale. Será que poderia ser feliz? O eco de seus passos parecia responder a ele. O som simples da natureza acalmava seu espírito inquieto, mas a incerteza permanecia. Ao longo do caminho, ele avistou uma fogueira. Pessoas estavam reunidas, rindo e compartilhando histórias sob a luz das chamas. O calor das chamas e a música oscilante convidavam-no a se unir. Eli hesitou, a timidez o segurava, mas a vontade crescia. Finalmente deu um passo à frente. As vozes amigas o acolheram. Ele percebeu que não estava sozinho em sua jornada. Sentado ali, ele contou sua história. Cada palavra se transformava em ponte, conectando-o aos outros, compartilhando experiências. Ele sentiu uma mudança no ar. A vida se revelava como um jogo de encontros e desencontros, cada um carregando um significado. O narrador da roda trouxe à tona um conto antigo sobre coragem e aprendizados. Eli ouviu, absorvendo cada lição como comida para a alma. Os rostos ao seu redor refletiam suas próprias inseguranças, medos e esperanças. Era um espelho e ele sorriu envergonhado. Ali, sob aquele céu estrelado, ele começou a entender que a solidão não era um fim, mas um prelúdio para novas descobertas. Quando as chamas finalmente se apagaram, ele olhou ao redor. As pessoas que estavam ali eram agora parte de sua jornada. Contemplativo, ele ficou para trás enquanto os outros retornavam a seus acampamentos. O silêncio agora era familiar e acolhedor. Lembrando-se da briga das crianças, sorriu. A vida era cheia de contrastes e ele agora queria vivê-la em toda sua complexidade. Naquela noite, ele decidiu que as escolhas eram suas, e com cada escolha a vida prometia um pouco mais de luz e interpretação. Levava consigo as histórias compartilhadas, cada uma lição e um passo em direção ao futuro. O abismo o aguardava, ainda carregando medos, mas agora com uma nova perspectiva. Eli sabia que tinha essas experiências como alicerces.
Ele sentiu a força da comunidade em seu coração. A vida não era um caminho solitário, mas uma teia de conexões. Ele havia dado o salto e o abismo se tornara uma oportunidade. A escuridão o guiava, mas ele não temia. Naquela noite, tornou-se parte daquela história contada sob as estrelas. E o que viria a seguir, só o tempo diria. Ele sentou-se no chão frio, envolvendo os joelhos com os braços. A lanterna piscava, indicando que a bateria estava quase no fim. O silêncio parecia gritar, lembranças de seus medos e perdas invadiam sua mente como ondas. Então ele se lembrou da fogueira, das histórias compartilhadas. Raízes de conexão brotaram em seu coração. Ele respirou fundo, decidindo que não fugir, mas acolher aquele momento de escuridão. Ele se levantou, firmando-se, tentando deixar que a escuridão lhe ensinasse algo. As memórias começaram a vir, os olhares desiludidos da sua antiga vida, os abraços que nunca foram dados. Mas no fundo, uma chama de esperança começou a brilhar. Lembrou-se das risadas, do acolhimento. O deserto ficou mais suave, como se estivesse compartilhando sua própria história de dor e renascimento. Ele fechou os olhos. A escuridão não era hostil, mas um convite a se conhecer melhor. Quando ele abriu os olhos, sentiu que a lanterna, embora fraca, ainda tinha luz. Ele entendeu que a jornada era sua, e cada passo, mesmo mais difícil, fazia parte de sua história. Naquele deserto, ele não estava mais sozinho. Ele se tornou parte do silêncio, ouvindo a vida com o coração. Ele estava lá sob o céu pontilhado de estrelas. A solidão agora era companhia, uma amiga silenciosa que ouvia seus segredos. No caminho de volta ao vale, lembrou-se das risadas e dos abraços esquecidos. As memórias não eram só dor, mas também esperança. Ao chegar, percebeu que tudo parecia igual, mas dentro dele cada passo tinha um novo significado. Ele mudara. Ele encontrou Maria, que sempre achou que ele estava bem. Ele sorriu, mas havia um mistério em seus olhos. Conversando com ela, ele decidiu falar sobre a escuridão que enfrentou. Maria escutou e seus olhos se encheram de compreensão. Naquele instante, ele percebeu que compartilhar suas sombras trazia luz. Ele, enfim, se sentia livre.